Então, vamos caminhando aqui para a nossa última aula, que é a de prescrição de leite humano, que eu fiz bastante propaganda lá no início. E, na verdade, assim, a prescrição de leite humano, como eu disse lá no início, eu fiz questão de trazer, porque muitas vezes, inclusive nós, nutricionistas, os neonatologistas também, os pediatras também, como é muito específico para quem trabalha em bancos de leite, praticamente quem sabe prescrever é quem trabalhou em um banco de leite ou em um posto de coleta. Então, por isso que eu fiz questão de que vocês tenham conhecimento, porque caso vocês venham trabalhar em alguma instituição, né, que tenha disponibilidade de leite de banco quando a mãe não pode, ou quando a mãe não consegue, ou tem alguma questão que ela não possa extrair o seu leite naquele momento, e que existe como segunda opção o leite de banco, que vocês saibam prescrever e que vocês tomem como é que se diz? Como função mesmo, que é fundamental, é uma coisa que é uma função nossa, nós somos considerados prescritores, né, não só de fórmula infantil, mas também de leite humano ordenhado pasteurizado. Então, isso é importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento de como fazer, para fazer bem certinho e que os nossos bebês, eles tenham o impacto positivo da prescrição correta, tá? Então, vamos aqui. A prescrição, ela vai ser realizada, né, de acordo com a resolução, que eu já falei bastante sobre isso, prescrição ou solicitação do médico ou do nutricionista, contendo o diagnóstico do receptor, isso é fundamental. Então, quanto mais detalhado você fizer os dados clínicos do bebê, mais, vamos dizer assim, mais fácil vai ser para quem está lá como nutricionista, chefe da distribuição, autorizar o seu pedido. Porque eu também já fui responsável técnica da distribuição de leite materno, e eu sei o quanto é desafiador a gente receber as prescrições, muitas vezes faltando data de nascimento, faltando peso de nascimento, faltando peso atual, aí falta o diagnóstico clínico, a gente não sabe o que aquele bebê tem, aí o profissional não preencheu lá o tipo de leite que queria, se ela colostrum maduro, aí também não preencheu a caloria, aí também não preencheu a acidez, enfim, e aí a gente fica totalmente perdido sem saber que tipo de leite encaminhar para o serviço. Então, é importante que a prescrição seja completa, com data de nascimento, com idade gestacional, até para a gente saber se é prematuro, se é termo, a questão do peso de nascimento também, que a gente já tem uma ideia, peso atual, né, para a gente ficar tendo uma ideia de como é que está aquela recuperação daquele bebê, dados clínicos, diagnósticos, hipótese de diagnósticos, tudo que você tiver de informação, de dados clínicos, coloca na prescrição, porque fica muito mais fácil de ser liberado pelo banco de leite, muito mais fácil de ser priorizado pelo banco de leite, quando você coloca bem completo os dados clínicos do bebê, tá? Basicamente aqui o volume também de cada mamada, o volume por 24 horas, e aí o banco de leite vai enviar, e é interessante que, de acordo com a prescrição médico-nutricionista, a gente vai encaminhar como a nutricionista chefe da distribuição do banco de leite vai liberar um leite mais próximo do que se o bebê estivesse recebendo o leite da mãe dele, tá? Então, a gente consegue ter esse manejo quando o estoque está bem, né? Quando o estoque está em alta, a gente consegue, é como se fosse tipo um cardápio, né? A gente tem ali os tipos de leite, a gente tem os tipos de acidez, a gente tem os tipos de caloria, né? Então, a gente consegue, de acordo com as informações que o prescritor coloca, a gente consegue ser bem assertivo no nosso envio, tá? Aqui eu trouxe um pouco da minha experiência. O que normalmente acontece?
Ui, o que que desculpa, não dá para cortar, né? Isso é erros de bastidores. É bom que a gente traz um pouquinho de graça, né? Então, o que que acontece? Na minha prática clínica, de acordo com as recomendações da rede brasileira, o que é que os bancos de leite eles liberam como leite? Eles liberam leite, o tipo de leite, se é colostro maduro transição, se é hipercalórico ou hipocalórico e o tipo de acidez. Então, nós, nutricionistas, quando nós atuamos a nível de unidade neonatal, a gente tem as cotas recomendadas de proteína, de caloria, né, lá por quilo de peso. Então, se a gente colocar os nossos cálculos a nível de cota, sei lá, o bebê precisa de 4 gramas de proteína por quilo dia, né, por quilo de peso dia. Se você colocar essa informação lá na prescrição do banco de leite, eles não vão saber liberar para você, porque eles só entendem o que é hipercalórico, o que é hipocalórico. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu faço a avaliação nutricional do bebê. Primeiro, eu faço a triagem nutricional desse bebê. Depois, depois dos dias seguintes, eu faço a avaliação nutricional desse bebê. E aí, eu coloco ele dentro das cotas. Cota de caloria, por quilo de peso, cota de proteína, para que a gente esteja seguindo as cotas, para que a gente realmente tenha uma assertividade na questão de prescrição, de conduta dietoterápica, né? E aí, o que que eu faço? Sabendo por fases qual componente eu tenho em maior concentração, eu consigo manejar bem. Por exemplo, para que vocês entendam bem, eu estou fazendo avaliação nutricional e aí, de acordo com o volume da dieta que aquele bebê está recebendo em 24 horas, eu preciso ofertar, sei lá, 3,5 gramas de proteína. Só que aí, o que que eu faço? Sabendo a composição, se eu não tenho leite da própria mãe, qual é o leite que eu vou ter mais aproximado, que tem um pouquinho mais de proteína? O colostro. E aí eu vou verificar, e aí às vezes acontece que esse bebê, por exemplo, às vezes até ele termo mesmo, ele já está, sei lá, com 15 dias, já estaria na fase de receber o maduro, mas como diante da avaliação eu preciso, sei lá, ele tem alguma patologia que requer uma quantidade proteica maior, enfim, precisa estar na ventilação mecânica e a gente precisa fortalecer a musculatura e a gente precisa dar um aporte proteico bom, porque se a gente aumentar só com TCM, esse bebê vai ter uma composição só de gordura e não vai fortalecer, e ele fica lá na ventilação mecânica por mais tempo. E aí, por exemplo, se eu tiver colostro, e aí eu fizer de acordo com o volume que o bebê está lá, eu consigo chegar muitas vezes na cota de proteína sem precisar aditivar o leite. Ou no máximo, eu preciso aditivar com 1 ou 2 sachês, por exemplo, daquele multicomponentes, né? Que eu não vou falar aqui a marca para não fazer propaganda. Aquele que vem 1 gramazinha que você dilui lá em 25 ml de leite, né? De leite materno. Pronto. Então, se eu tiver no estoque colostro, eu posso fazer os cálculos baseados no que eu já tenho aqui de informação. E aí, muitas vezes, eu não vou precisar utilizar os 8 sachês de aditivo, né? Eu vou, na verdade, às vezes, se eu tiver colostro e o volume de mamada tiver num volume legal, às vezes até com colostro eu já consigo suprir o aporte proteico, sem utilizar aditivação, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente verifica, eu coloquei energia dosada pelo crematócrito, porque aí a gente consegue ter a informação bem consistente, que é o que já vem informando no rótulo
do banco de leite, do leite de banco, na verdade. Mas os outros constituintes, por exemplo, o banco de leite, ele não consegue dosar o conteúdo proteico, mas se entende que os leites mais calóricos, ou seja, são os leites mais ricos em lipídios, eles também trazem uma concentração maior em gordura, em proteína, por exemplo, tá? Mas se a gente tiver um colostro, eu prefiro utilizar o colostro mesmo que já tenha passado aqueles dias de que o bebê poderia estar recebendo colostro. E principalmente, por exemplo, os bebês de mãe de prematuro, como o leite de banco, na verdade, a maioria deles, a gente não tem doadoras de leite de mãe de prematuro, né? De leite de mãe de prematuro. A gente só tem de termo, que são aquelas mulheres que, né, tiveram tudo ok e tudo mais, são doadoras. O nosso perfil é todo de mães termo. Então, para aquele prematuro, esse leite, né, às vezes a gente ultrapassa os 7 dias de colostro, né? Então, às vezes eu fico com ele 20 dias, 25 dias no colostro, também dependendo se eu tiver no estoque do banco de leite disponível para mim. Então, conhecendo, né, os componentes, a gente vai encaixando que tipo de leite que a gente vai querer. Por exemplo, aqui em questão de zinco, você encontra muito no colostro, né? Em relação a retinol, você encontra muito no colostro. Em relação à vitamina C, você tem aí um conteúdo maior no colostro. Então, dependendo do caso clínico do bebê, dependendo do que a gente precisa oferecer para esse bebê, a gente vai ajustando nessa prescrição, tá? Então, por isso é minha experiência, tá? Isso aqui é minha experiência, porque para a rede brasileira, eles só entendem assim, o tipo de leite, se é colostro, transição e maduro, aí eles especificam colostro de 1 a 7 dias, transição de 7 a 14 e, a partir do 14º dia, maduro. A regrinha, né? Aí, se for para início de dieta, né? O bebê está iniciando a dieta enteral mínima, ou o bebê estava lá com dieta suspensa por 3, 4 dias, enfim, aconteceu uma intercorrência e ele está iniciando a dieta agora. Então, o que é recomendado? Que a gente utilize um leite que eles chamam de hipocalórico, abaixo de 500 calorias por litro, ou 50 calorias por 100 ml, abaixo disso, tá? Se o bebê estiver clinicamente estável, que é só para ganho de peso, o que se recomenda? Que ofereça um leite hipercalórico. E aí eles trazem o ponto de corte de acima de 700 calorias por litro ou acima de 70 calorias para 100 ml. Só que acontece o seguinte, por exemplo, na sala de manuseio de leite materno ou no lactário, se eu escolher um leite de 700 calorias, aquele leite, quando chegar lá no bebê, não vai chegar a 700 calorias por 100 ml. Ele vai chegar 69,5, ele vai chegar 660. Por quê? Porque a minha técnica normalmente esquece de uniformizar o leite no momento que sai da sala de manuseio, que sai do lactário. Aí entrega na unidade neonatal. Aí a técnica da unidade neonatal também esquece de homogeneizar na hora de administrar para o bebê. Aí, muitas vezes, esse bebê está por bomba de infusão. E aí, bomba de infusão, o conteúdo lipídico do leite tende a se aderir na parede da sonda. E aí a gente já perde conteúdo energético também. Então, aquilo que a gente pensou que estava chegando lá com 700 calorias por litro ou 70 calorias por 100 ml, vai chegar lá em 600 por litro, tá? Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Mas, muitas vezes, o único leite hipercalórico que você vai ter vai ser o 695. Ou então você vai ter muito 628. Depende muito do estoque do banco de leite que você vai ter acesso e você vai conseguir ver qual é o leite que você vai conseguir ter maior resposta em relação a isso, tá?
E aqui lembra da acidez Dornick? Então, lá no teste, para verificar se a cadeia de frio estava ideal e tinha sido preservada, aqui na prescrição a gente precisa prescrever que tipo de acidez Dornick que a gente quer. E aí, como é que a gente vai definir isso? Primeiro que a gente já entendeu por que essa acidez ela se modifica. Vai depender do crescimento bacteriano. Quanto mais ela for submetida a uma temperatura acima de 5 graus, existe um desdobramento por ação de bactérias, de micro-organismos na lactose, sendo transformada em ácido láctico, e isso deixa a lactose indisponível para ser utilizada pelo organismo do bebê para melhora de absorção de cálcio e fósforo. Ok, para prematuros, como tem uma tendência a ter hipocalcemia, a ter deficiência de fósforo, o que é recomendado? Que a gente prescreva até 4 graus Dornick. E isso vai significar que eu tenho um conteúdo de lactose, e esse conteúdo bom de lactose vai fazer com que melhore, potencialize a absorção de cálcio e fósforo. Para bebês, e vamos supor, bebês de 34, prematuros tardios, por exemplo, prematuros moderados, prematuros tardios, que não tem tanto risco como os prematuros extremos, a gente pode utilizar acima de 4 graus Dornick, que normalmente é o que o banco de leite tem, em torno de 5 graus, 6 graus Dornick. E, por exemplo, vamos supor que você é nutricionista e precisa prescrever para um bebê que está de complementação no álcool, no alojamento conjunto. Então, bebês de alojamento conjunto, né, quando eles realmente têm a necessidade de uma complementação e se tem estoque para liberar para o alojamento conjunto, você pode utilizar uma acidez acima de 4, porque esses bebês, eles não têm tanta tendência a uma hipocalcemia. E aí eles vão estar naquele manejo da amamentação, eles vão estar recebendo uma certa quantidade de leite das suas mães, então você pode realmente prescrever uma acidez mais alta, vamos dizer assim, tá? Então você pode utilizar uma acidez 7, 8, normalmente é o que eu utilizo no alojamento conjunto quando é necessário, tá? Mas basicamente essa regrinha aqui. Experiência prática, tá, gente? Porque praticamente você não vai encontrar isso em livro, não, tá? Isso aqui é conhecimento, assim, raríssimo. Para quem não trabalha em bancos de leite, é muito difícil ter acesso a esse conhecimento. Só realmente quem tem, por isso que eu fiz questão, assim, de trazer para vocês. Isso aqui é ouro da nutrição, tá? E aqui a gente tem um modelo de requisição. Aqui é um modelo padronizado que nós temos aqui na rede paraibana. Então, nós temos a identificação aqui da instituição, do setor, e é importante, eu vou dar algumas dicas práticas para a liberação de leite, tá? Eu já fui chefe da distribuição, esses são os critérios que eu utilizava. Então, por exemplo, o setor que está aí, que você vai marcar. Vamos supor que você marcou alojamento conjunto para um bebê, e aí ele é termo precoce, 37 semanas, e aí ele tem 2,5 kg, né? Tá bem no limite ali do peso normal. Se o banco de leite, e aí você mandou outras prescrições de prematuro extremo e tudo mais, e você não tem volume de leite enviando para o banco de leite como entrada, o que acontece? Provavelmente, se o banco de leite estiver com uma quantidade de leite muito no limite, eles não vão liberar isso para você, tá? Porque eles vão dar prioridade para os prematuros. E aí, o que acontece? O que é de prioridade para um banco de leite, principalmente quando tem um estoque baixo? Bebês de UTI neonatal. Se os bebês de UTI neonatal, se no meu banco de leite lá eu tenho um estoque que eu consigo enviar todos os teus pedidos de UTI neo e eu ainda tenho leite para cobrir os teus de UCI de canguru, e se eu ainda
tenho condições de encaminhar para você de alojamento, eu vou. Mas se o meu estoque estiver crítico, muitas vezes eu só vou mandar para você o de UTI neo, tá? Porque a prioridade, lembra lá que a RDC 171 prioriza lá o primeiro item, prematuro, de baixo peso e que não suga. Mas, se você colocar, por exemplo, o SIM, canguru, o alojamento muito bem justificado com as hipóteses de diagnóstico, principalmente dificuldades na questão do trato gastrointestinal, principalmente em relação à absorção, né, absorção gástrica, absorção intestinal, que tenha alguma intolerância alimentar, por exemplo, isso já deixa o teu bebê como prioridade, tá? Mesmo que ele não seja da UTI, não. Então, justifica muito bem, porque às vezes, se o banco de leite ele não tiver a quantidade toda, mas pelo menos ele vai tentar mandar metade para esse bebê que não está dentro do prematuro, que não suga e de baixo peso, tá? Então, quanto mais você trabalhar com as justificativas na tua prescrição, com bem justificado, né, principalmente com os dados clínicos, você consegue realmente ter acesso e ter liberação de todos o volume que você pediu, tá? Então, mas, por exemplo, se você tem, você identifica aqui alojamento conjunto, aí você só colocou data de nascimento, você não colocou idade gestacional, você não colocou peso de nascimento, você não colocou os dados clínicos, aí você só colocou o volume que você quer por horário e volume por 24 horas. Aí você nem colocou o tipo de leite, aí só marcou hipercalórico e nem marcou acidez. Aí nem colocou a justificativa, se a mãe estava ausente, se a mãe estava em casa, se a mãe não tem produção para extração. Esse bebê, com certeza, quem está lá no banco de leite não vai liberar. Por isso que é importante que você justifique muito bem, né? Então, por exemplo, justificativa, a mãe está na instituição, esse bebê está com sonda orogástrica, basicamente a mãe não tem condições de tirar todas as dietas desse bebê, né, para suprir os horários de dieta desse bebê, precisando de complementação de leite de banco, de tais em tais horários, e assim, bem justificado, porque a partir do momento que você coloca que a mãe está tendo dificuldade em extrair, mas está sendo aplicado o manejo da lactação, se está tendo a iniciativa de trabalhar essa mulher para nos próximos dias ir ao peito, o bebê, ou se está sendo estimulada, enfim, você consegue realmente ter uma boa justificativa para que a pessoa que está lá responsável pela liberação consiga realmente lhe dar prioridade nesse pedido, tá bom? Mas, basicamente, a experiência prática disso daqui, tá? Porque, às vezes, a gente passa umas saias justas, mesmo como chefe de distribuição, porque muitas vezes, a gente tem uma quantidade mínima e a gente tem inúmeros hospitais para dar conta, e cada hospital que queira realmente ser atendido nos seus pedidos, né? Mas não entende que, na verdade, a gente não é farmácia e que se compra lá a sistema de demanda, né? A gente conta com doações de leite, inclusive em alguns períodos do ano, a gente tem os períodos críticos, normalmente dezembro, período de férias, dezembro, janeiro, período de carnaval, período de Semana Santa, período de São João. Então, a gente às vezes tem uma condição que não dá para suprir todos os hospitais e a gente vai precisar priorizar. Então, quanto mais justificado, quanto mais informação você colocar, é mais fácil de você ter acesso ao seu pedido ser atendido, tá bom? Então, é bem importante isso. Então, encerramos aqui, gente. Eu deixo aqui o meu contato, meu muito obrigada. Tá? E deixo o meu contato, meu e-mail, meu Instagram, @consultoria Janilda Moraes. Coloco muita informação lá
sobre a amamentação. São duas temáticas que eu sou apaixonada, que é a amamentação e neonatologia. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum esclarecimento, se você quiser compartilhar experiência, enfim, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar te respondendo lá pelo meu Instagram, tá bom? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, né? E eu acredito muito que a gente ainda tem muitos passos para dar e muitos territórios profissionais para conquistar, inclusive nessa área, tá? Então, eu espero ter contribuído para o seu crescimento profissional e até o próximo curso, tá bom? Que Deus abençoe a todos.